Vamos orar então para iniciar aqui a nossa aula? Santo Deus e Pai, no domingo, no dia do descanso, no dia do Senhor, nós te damos graça, Senhor, pelo ajuntamento da tua igreja. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela misericórdia do Senhor, por nos permitir, ó Pai, desfrutarmos de mais uma semana em tua presença, guardados pelo Senhor, e de podermos, já no início de uma nova semana, estar aqui, ó Deus, na presença do Senhor, da tua palavra, no meio do teu povo, para conhecermos mais a respeito do Senhor, da verdade revelada pelo Senhor em tua palavra, ó Deus. Ó Pai, que privilégio. Abençoa os meus irmãos aqui presentes, abençoa as crianças que terão a sua aula também, abençoa a professora Maria que dará a aula, que o teu Espírito Santo a todos nos instrua, Senhor. Na verdade, ó Deus, porque é o que importa, Senhor, nós sermos conhecedores da verdade revelada pelo Senhor. Livra-nos dos enganos e das mentiras deste mundo, ó Deus. Obrigado, Senhor. Perdoa nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos aquiete em tua presença, que o Senhor nos conduza por graça, neste domingo, neste dia do Senhor. Obrigado também, desde já, ó Pai, pelo almoço comunitário que desfrutaremos logo mais. Obrigado pela vida do Alfredo, teu servo, que tem nos ajudado tanto aqui. Senhor, que o Senhor a todos nos conduza em tua verdade. Que o teu Espírito, a todos, Senhor, possa nos confortar a partir daquilo que o Senhor tem revelado para as nossas vidas em tua palavra, aquilo que foi visto de maneira plena na pessoa e na obra e nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, e que permanece para cada um de nós até hoje, ó Deus, até o retorno dele. Louvamos o teu nome, Senhor, pela graça e pelo privilégio de termos sido alcançados pelo Senhor, pela verdade do Senhor em nossas vidas. Fala conosco neste dia, ó Pai. Recebe tudo o que fizermos neste dia para o agrado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir lá com a professora Maria. Ela vai mostrar um pouquinho para vocês do que é a verdade nesta manhã. E nós aqui, adultos, está aí. O tema aqui da nossa meditação nesta manhã é esse aí, meus irmãos. A autoridade das Escrituras e a cultura. Olha que interessante. O que é isso, não é? Vamos pensar um pouquinho aqui na autoridade das Escrituras, da Palavra de Deus para as nossas vidas. E vindo para cá, eu fiquei pensando, eu conversei com um amigo essa semana, e ele, com muita boa intenção, com muita boa disposição, a gente conversava sobre os assuntos da fé, os assuntos da vida com Deus. E ele me disse assim: Rogério, por favor, Sérgio, você pode pegar um copinho de água para mim, por favor? Daqui a pouco seca a minha boca e aí eu não consigo mais falar verdade nenhuma aqui. Ele me dizia o seguinte: o importante é a gente ter fé. Esse é um discurso muito comum, não é? Então, ele falou, para mim, não importa se a pessoa é islâmica, se ela é do judaísmo, se ela é da Umbanda, se ela é do espiritismo, se ela é das religiões de matriz africana, se ela é budista. O importante é ter uma fé. E eu fiquei ouvindo isso, não é? E aí eu disse assim para ele: olha, meu amigo, tudo bem, eu entendi e eu entendo o que você está me dizendo. Mas vamos pensar o seguinte: quantas verdades existem? Aí ele já começou assim. Porque se o importante é ter uma fé, a gente tem que se perguntar daí, fé no quê? Porque a fé, ela tem que recair sobre um objeto, sobre alguma coisa que dá sentido a essa crença, a essa esperança que essa tua fé está provocando em você, está provocando nesse adorador. E se qualquer tipo de fé é válida, você precisa concluir que existem muitas verdades. Aí a gente precisa ir um pouco além. Aí ficou assim. Porque veja, quem é Jesus Cristo? Que você crê, eu sei que você crê nele, eu falei para ele. Mas quem é Jesus Cristo diante de um panteão de crenças? É sempre a mesma pessoa? Aí ele ficou. Porque não é. Jesus para o islâmico é um, para o judeu é um, para o espírita é um, para o umbandista é outro, para o budista é outro, e por aí vai. Então, a questão é a seguinte, irmãos, como saber que o que você sabe
é a verdade? Esse é o ponto da epistemologia. É uma ciência que busca a verdade. Eu vou repetir, isso as pessoas têm que perguntar para elas. Como saber que o que você sabe como a verdade é a verdade? Qual é a fonte da autoridade daquilo que você tem por verdade? Entenderam isso? Olha, isso é importante, irmãos. Qual a base para a aquisição do conhecimento? Não só do conhecimento das questões da religião, mas do conhecimento geral para a tua vida. A partir de que premissas, de que princípios você se relaciona com Deus, com o próximo e com a cultura? Que tipo de verdade, de conhecimento o crente aplica à cultura, de maneira específica agora para nós, por ele produzida e por ele desfrutada? Meus irmãos, a cultura contemporânea, ela se vê bombardeada o tempo todo, basicamente, por duas correntes ideológicas, duas correntes de pensamento, de conhecimento. De um lado, a verdade dos humanistas, dos antropólogos e de outras áreas das ciências humanas, que entendem, por exemplo, que por trás da cultura há sempre a busca pela felicidade humana. Mas veja, é uma busca, é uma verdade, é um conhecimento que não é pautado em nenhuma fonte de revelação sobrenatural do caminho para se alcançar essa felicidade. Não. É tão somente o que eu acho que me faz feliz. É uma busca humana, baseada nos meus desejos, nas minhas inclinações, naquilo que eu esculpi, erigi como a verdade para a minha vida. Eu não quero saber de onde ela vem, entende? Isso não é importante, a fonte do que me faz feliz. O importante é eu me sentir pleno naquilo que eu faço. Isso é de um lado. O homem, então, pautado nos seus próprios desejos, na sua busca, na sua verdade, ele acaba pautando toda a sua visão de mundo por isso. E de outro lado, há a corrente eclesiástica, a corrente da Igreja do Senhor, aí sim, que tem a verdade por fonte sobrenatural, revelada pelo próprio Deus para a sua vida, as Escrituras. Algo objetivo, que veio do próprio Deus e foi revelado e mantido ao longo do tempo, para conduzir o homem na verdade, revelada por Deus. Percebe que são totalmente diferentes? Uma é uma fonte sobrenatural que revela a verdade. A outra é o próprio coração humano que dita o que é a verdade. Meus amados, isso está por trás de tudo na cultura. Desde filmes, músicas, obras literárias, trabalhos, correntes de pensamento, psicologia, ciência, tudo tem sempre por trás essas duas fontes que conduzem muitos homens, muitos corações. De um lado, uma verdade que ele entende que é a verdade. De outro lado, algo revelado por Deus para essa vida e que foi condensado na Escritura. É importante pensar sobre isso, porque nós precisamos definir de que lado nós estamos na cultura. Se do lado dos humanistas ou do lado da Igreja do Senhor. Se servimos ao homem ou a Deus. Se nós não temos uma fonte de revelação sobrenatural absoluta que nos mostra de onde extraímos a verdade e faz com que nós nos portemos assim na cultura, ou se nós temos essa fonte sobrenatural que revela. Se nós trilhamos os nossos próprios caminhos, ou se nós seguimos aqueles caminhos desenhados pelo homem e por uma cultura sem Deus. Como é que nos posicionamos diante de tudo isso? Parece simples, mas não é, meus amados. E esses dois entendimentos aí ideológicos, eles estão na base de toda e qualquer decisão que tomamos na vida. Ou nós agimos como humanistas, que repelem a Deus e a sua fonte de autoridade como reveladora de toda a verdade, ou nós nos portamos como o corpo de Cristo, que é a verdade para a sua igreja revelada na Escritura. E veja, isso sempre foi assim. Durante a história da humanidade, homens como, por exemplo, Agostinho de Hipona,
no século V depois de Cristo, diante do Império Romano de seus dias, e João Calvino, lá na Genebra do século XVI, eles buscaram pautar suas vidas, todas as suas decisões, segundo a revelação de Deus para a humanidade. Eles, naqueles dias, escolheram, ou eles foram escolhidos para ficarem do lado da igreja do Senhor. E eles lutaram para viver para a glória do Senhor, da igreja, deixando de lado toda a sedução humanista que a cultura que os cercava impunha em sua geração. E eles deixaram um grande legado de transformação por onde passaram. Eles entenderam que a graça comum de Deus, ela é o alicerce para toda a cultura. Uma cultura, seja ela produzida pelo justo ou por uma pessoa incrédula. Isso com base, por exemplo, em textos como Tiago 1,17. Lá em Tiago 1,17, ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, não importa nas mãos de quem está. Se está produzindo a verdade, não vem do diabo, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, Tiago 1,17. E aí Cristo, ele é a chave para toda a cultura, porque Cristo reina sobre toda a cultura, sobre todas as áreas da cultura, não só sobre a vida religiosa. Daí Paulo dizer aos Colossenses, em 1,17, olha que interessante, né? Tiago 1,17, o mesmo texto com outras palavras em Colossenses 1,17, que em Cristo tudo subsiste, tudo é mantido. Cristo e o poder da sua palavra mantém todas as coisas. Isso fez com que o escritor aos Hebreus reproduzisse lá em Hebreus 1,3, ele dizendo que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E essa verdade foi ilustrada brilhantemente por um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper. Lá nos seus dias, olha o que disse Kuyper: não há nenhum centímetro em toda a área da existência humana, na cultura, da qual Cristo, o soberano de tudo, não proclame: isso é meu. O que tudo isso significa? Diante de Deus, cale-se toda a terra. É isso? Irmãos, Cristo é Senhor, é o governante sobre toda a cultura. Cristo e sua palavra. Daí a importância de, como cristãos, nós entendermos que a Escritura, ela não se aplica só à nossa vida religiosa, irmãos. Nós não podemos ser reducionistas. Muitas pessoas, elas vivem assim sua vida com Deus. Elas aplicam a Bíblia da porta para dentro, só na sua casa, com a sua família, só no culto de domingo, só nas atividades da igreja, mas quando elas vão se relacionar no trabalho, no estudo, no seu lazer, elas se esquecem da Escritura. Elas acham que ali Jesus não tem soberania sobre o que está acontecendo ali. Os olhos dele estão fechados para aquele momento. E não é isso. Cristo é Senhor sobre a cultura. E ele, por meio da sua palavra, conduz o seu povo em graça a se relacionar assim. O texto da nossa lição está lá em 2 Pedro, capítulo 1. Se você tem Bíblia, abre aí a sua Bíblia lá em 2 Pedro. A segunda carta de Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, de 16 a 21. Olha que palavra o apóstolo Pedro está trazendo aqui para a igreja nos seus dias. Uma igreja que estava sendo assediada por falsos ensinos. Chegaram falsos apóstolos lá, que diziam: não, eu também conheço essa doutrina que o apóstolo Pedro está pregando a vocês. Eu vou ensinar a vocês. E começou a disseminar um falso ensino. E concentrado aqui com relação à vinda de Cristo. Muitos disseram assim: não, rapaz, Jesus já voltou, está até enterrado. Vocês não ficaram sabendo? Ele já voltou já, e ele está enterrado. Outros diziam: não, isso aí não vai acontecer, isso vai demorar muito ainda, então continue a viver a vida do jeito que você entende que você deve viver. Olha a verdade aí, influenciando no viver a vida até o retorno de Cristo. Pedro está dizendo não. Ele vai dizer aqui que o que ele disse a respeito do retorno de Cristo, essa profecia que ele fez, é verdadeira. Porque ele foi testemunho ocular do que Jesus fez ao lado dele, de Pedro.
Então aquilo que Jesus fez e prometeu à volta dele, Pedro estava ensinando à igreja agora. Ele estava dizendo: olha, isso vai acontecer. Jesus vai voltar em algum momento com toda a glória para julgar todas as coisas. E nós precisamos caminhar sabendo desta verdade, porque foi Jesus quem revelou. Pedro estava agora replicando no seu ministério. Ele diz assim, 2 Pedro 1, de 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Você já imaginou o que foi isso aqui? Isso aqui ele está falando lá no dia da transfiguração de Jesus. Teve um momento em que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Eram os três que ele mais gostava de andar. Pedro, Tiago e João. Vem cá comigo, ele chamou. E ele subiu no monte. E ele foi transfigurado. A glória de Deus penetrou nele. E ali ele deu um antegozo do que será no retorno dele. E eles viram Jesus de um modo que eles nem conseguiriam descrever. E foi ouvida uma voz vinda do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro estava lá. E ele continua: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, não é do coração humano. Eu acho que é isso, então eu vou falar aqui para o povo. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, à luz desse texto aqui, eu quero destacar 3 pontos aqui com vocês para a gente pensar. O autor aqui do nosso estudo, ele destaca aqui 3 pontos. Primeiro, ele diz assim, todo texto, pensa no texto de um autor que escreveu um livro, qualquer livro. Todo texto, ele tem uma mensagem a ser transmitida pelo seu autor, e é uma mensagem que deve ser respeitada pelos leitores, para que a sua própria interpretação não se sobreponha à intenção do autor do texto. Se é assim com relação às Escrituras, é claro que a gente tem que respeitar o que Deus quis dizer quando Ele revelou um texto bíblico. Daí a importância do estudo da Bíblia. Quem tem que formar a verdade em nosso coração é a Escritura, e não nós nos impor a nossa interpretação à Escritura. Por que há muitas interpretações da Bíblia? Muitas pessoas já me disseram assim: Rogério, ok, eu entendo, você pensa assim, amém, mas eu tenho outra interpretação. Meu caro, mas então as duas são válidas? Nós precisamos definir, porque só uma pode ser verdadeira. As pessoas interpretam a Bíblia lançando sobre elas a sua interpretação. Buda fez isso, Allan Kardec fez isso, Maomé fez isso, e por aí vai. E daí você produz qualquer tipo de erro. As seitas fazem isso quando criam as suas doutrinas. Elas leem e elas têm uma interpretação. É claro, é por isso que se diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não é porque ela tem heresia, mas porque o homem herético produz inverdades ao ler a Bíblia fora do seu contexto. Porque um dos princípios de interpretação bíblica é: a Bíblia se interpreta. Por que você pode caminhar seguro com as Escrituras? Por que pode haver uma interpretação dela? Porque Deus não revelou a Bíblia para confundir o seu povo, mas para conduzi-lo à verdade. E isso vai acontecer quando você não sair da Bíblia para interpretá-la. Então, todo texto, ele tem um outro texto que o interpreta. Um texto mais difícil vai ter princípios bíblicos
que vão trazer uma interpretação para ele, e por aí vai. Então a gente sempre vai interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Esse é o problema de muitas religiões, de muitas interpretações. O homem sai fora da Bíblia e dá aso ao seu coração ao interpretar a Bíblia. E aí, o que ele faz? Ele cria um monte de corrente. E aí tem um monte de denominações, irmãos. E aí tem um monte de seitas. Então, sim, há muitas interpretações bíblicas, mas quem falou que elas são verdadeiras? Como você sabe que elas são falsas? Traga-as à Bíblia, todas elas, e a Bíblia vai desautorizá-las, e vai permanecer a interpretação da Bíblia. Então é preciso conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, 66 livros. Deus revelou princípios para que ela fosse interpretada, para trazer a verdade dele para o seu povo. A reforma protestante buscou isso. Sola Escritura, olha lá, um dos solas da reforma, só a Escritura. Lá, como que era a igreja no século XVI? Cheio de interpretações de homens, cheia de tradições de homens. Os reformadores disseram, não, temos que voltar para a Bíblia, para a origem, gente. Nós nos desviamos. Lutero estava lá lutando para ser salvo com as suas obras. Ele olhava para si e via o seu pecado corroendo. Como é que ele podia ser salvo diante de um Deus se ele era pecador? Até que ele voltou para Romanos, capítulo 1. E ele leu lá aonde? Na Bíblia. O justo viverá por fé. Pela fé em quem? Paulo vai falar lá. Olha só. Se você só lê isso, todas as religiões estão como aquele meu amigo. Basta ter fé. Não é o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1. Onde ele vai falar que a justiça de Deus é Jesus Cristo. Que a fé é em Jesus Cristo. Percebe como é que é importante isso? Então, é preciso ficar na Escritura. Mas ainda, as Escrituras constituem a revelação especial de Deus para nos ensinar sobre a sua natureza, sobre a nossa origem, sobre o nosso pecado, sobre a nossa salvação em Cristo e nos conduzir aqui para viver para a glória de Deus enquanto aguardamos a sua volta. E em terceiro lugar, as Escrituras não provêm de homens quaisquer. Isso é importante. Não foram homens como eu e você. Sim, também, Rita. Também, muitas delas também destoam na interpretação. Muitas, a respeito de algumas doutrinas, entenderam de forma diferente da Igreja Presbiteriana do Brasil, a primeira. E aí saíram. E aí fundaram várias vertentes da Igreja Presbiteriana. Então você tem a fundamentalista, você tem a reformada, você tem a unida. Lá no passado, algumas pessoas de dentro da igreja entenderam, não, isso aqui é diferente. Então elas saíram e algumas pessoas saíram com elas e começaram uma nova denominação. Isso acontece muitas vezes, sempre por conta de interpretações, sempre por conta disso. A pessoa foge do entendimento bíblico e aí dá aso a uma nova denominação. Em terceiro lugar, as Escrituras não provêm de homens quaisquer, mas de homens santos, homens que foram separados e usados por Deus, na missão dele de revelar a sua mensagem a nós, pecadores. Então, meus irmãos, não é uma mensagem humana, na sua essência, é uma mensagem vinda da parte de Deus, que foi inspirada por ele, pelo Espírito Santo dele. Então, é uma mensagem, é uma verdade inerrante, autoritativa e suficiente para nos conduzir à salvação. Você percebe como é uma regra objetiva, não está no nosso coração. Os reformadores entenderam isso. A Bíblia não é uma regra subjetiva que eu manejo, segundo a minha intenção. Ela é uma regra objetiva, foi revelada por Deus, não está no meu controle. Ela se interpreta, basta conhecê-la. Então, qual é o maior problema do homem hoje? Falta de conhecimento da Bíblia. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto. Olha só, as Escrituras e o sentido da vida. Olha só, veja comigo aí, ó. Olha só, as Escrituras e o sentido da vida. Essa foto aí, ó, ela já mostra muito sobre o que nós vamos falar aqui, rapidamente,
sobre isso, não é? A Escritura e o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Quem pode nos dar o conhecimento para trazer verdadeiro propósito de vida? Quem pode dar essa resposta com autoridade, trazendo contentamento, não só para a mente, mas para a alma? A história, meus amados, ela nos conta, e isso de fato é fato histórico, que pessoas, por exemplo, como Jó e os discípulos de Jesus em seus dias, eles já questionavam isso. Qual o sentido, o propósito verdadeiro da vida? Olha só, lá no livro de Jó, nós vemos que ele sofre, mesmo sendo um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus. E ele vê muitos ímpios ao seu lado não sofrerem. Muitas pessoas trabalham nessa base hoje. E elas perguntam assim, onde é que está o sentido disso, hein? O salmista 73, no Salmo 73, o salmista deparou também com esse questionamento. Ele estava lá firme com Deus e ele via o ímpio prosperar, entre aspas, uma prosperidade visível apenas, mas ele questiona, e aí, eu estou aqui com o Senhor e tanto incrédulo se dando bem na vida, sem comunhão contigo, qual o sentido disso? Lá nos dias de Jó, os amigos dele, lembra? O Zofar, o Bildade e o Elifaz, depois chegou o Eliú no final, mas esses três que são mais destacados no livro, o Zofar, o Bildade e o Elifaz, eles se acham mais sábios que Jó, porque eles eram mais velhos que ele, procuravam aconselhá-lo e acusavam-o de ser justo aos seus próprios olhos. E eles diziam que a sabedoria está com os idosos. Mas Jó, ele vai dizer que a sabedoria e o entendimento eles estão com Deus, na verdade, que é o soberano, e ele levanta e derruba quem ele quer, segundo os seus propósitos. Ele diz isso lá no capítulo 12, de 12 a 16, e lá no finalzinho do livro, lá em Jó 42, 2, depois de olhar tudo o que aconteceu com ele e ponderar todas as coisas, ele diz assim, bem sei que tudo pode, tudo quem? Deus. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe o que Jó concluiu? Que a sabedoria no escrever a história humana não está com o homem, mas está com o Criador, com Deus, que o revelou nas Escrituras. Para Jó, meus irmãos, o sentido da vida era fazer a vontade de Deus, temendo e lutando nos seus dias para guardar os seus mandamentos. Foi o que concluiu o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Porque o fim de todas as coisas é esse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas os discípulos de Jesus também pensavam assim. Em João 6,68, após Jesus ter se apresentado como o pão que desceu do céu, e que ele disse assim, que se alguém não comesse da sua carne, não teria vida eterna, ele disse lá em João 6,51, os discípulos de Jesus estavam em uma encruzilhada agora, após ouvirem isso de Jesus. Qual era a encruzilhada? Dar crédito às suas palavras e continuar seguindo, ou então rejeitá-lo. E rejeitar a Jesus significaria rejeitar as suas palavras. O apóstolo Pedro, então, como uma espécie de porta-voz dos demais, ele confessa a sua fé, dizendo que Jesus tem as palavras de vida eterna. Qual o sentido da vida para os discípulos de Jesus? Ouvir e seguir o Messias para alcançar a vida eterna. Agora a questão é, quem poderia garantir isso? Que se seguisse e ouvisse e seguisse Jesus, você alcançaria a vida eterna. Quem garantiria isso era o próprio Jesus e seus ensinamentos, que ficaram registrados nas Escrituras. O que ele confirmou ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus, derramando depois sobre a sua igreja no Pentecostes o Espírito Santo, para que essa igreja agora tivesse os olhos abertos e fosse guiada em toda a verdade dele. Então Jó descobriu que o sentido da vida era fazer a vontade de Deus, temendo e guardando os seus mandamentos. Os discípulos de Jesus entenderam que o sentido da vida era buscar a vida eterna, e esta é alcançada por seguir os ensinamentos de Jesus, que manifesta a vontade de Deus Pai.
Jesus diz isso em João 17:8, para que o homem encontre verdadeiro descanso para a sua alma. Como ele diz lá em Mateus 11:28, 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tudo isso está registrado nas Escrituras. Nós concluímos então que o sentido da vida só pode ser encontrado naquele que deu um sentido à sua criação. Por isso aí, toda a vida nas mãos daquele que a criou, que dá sentido para ela. Só o Criador da vida pode dizer qual o sentido dela, meus amados, e não a criatura. Isso é de uma lógica irrefutável, porque aquele que cria é soberano sobre o que criou. Você quer ver alguns exemplos? Você escreve um e-mail, aí você não gostou do texto, o que você faz? Você apaga. Você começa a esculpir uma obra numa pedra, aí de repente você não gostou daquilo, o que você faz? Você começa de novo. Você está pintando uma parede, como fizemos aqui na igreja, não é? Nós escolhemos uma cor, pintamos e não gostamos. O que a gente fez? Nós compramos outra tinta e pintamos de novo. Então veja, o Criador de algo é soberano sobre a sua criação. Então, é Deus que é soberano sobre as nossas vidas, sobre a verdade para as nossas vidas. Quando entendemos isso, nós somos libertos da nossa própria verdade, do nosso próprio jeito de querer agradar a Deus e viver a nossa vida. Nós ganhamos liberdade na alma, por meio da sua palavra. Deus alcança o ápice da sua revelação na vinda do próprio Filho dele. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz assim, Hebreus 1, de 1 a 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então a palavra de Jesus é o ápice da revelação da verdade de Deus para a humanidade, para o seu povo, porque Deus aprove revelá-la a nós nas Escrituras. E aqui cabe um parênteses, para a gente falar de um tema que já vem sendo debatido há pelo menos 3 séculos, que é a busca do Jesus histórico. Você já ouviu falar isso? Tem pessoas que vivem buscando um Jesus histórico. Vocês já ouviram falar nisso? Olha só, muitos críticos das Escrituras, especialmente a partir do século XVIII, no intento de negar a divindade de Jesus, como revelado na Escritura, seus milagres, o seu poder, eles dizem que ele, Jesus, como um homem muito sábio na sua época, ele foi transformado em um mito pelos seus seguidores, que se achavam sedentos pela libertação da opressão que o Império Romano lhes impunha na sua época. E quando Jesus aparece, eles viram no homem Jesus de Nazaré esse perfeito libertador da sua opressão política, econômica e social. E eles resolveram lançar todas as suas expectativas de uma liberdade política, econômica e social em Jesus e transformaram o homem Jesus no Cristo da fé. Transformaram um homem como eu e os senhores em um homem divinizado no Cristo. Então, já no século XVIII, muito particularmente dentro de um movimento ideológico, filosófico, que foi nominado na Europa de Iluminismo, um movimento racionalista que começou lá na Europa e negava a verdade como revelação sobrenatural de Deus e colocava o homem como capaz de revelar toda a verdade. Então, lá no século XVIII, dentro do movimento iluminista, esses estudiosos empreenderam, irmãos, uma profunda pesquisa histórica para descobrir quem era o homem Jesus. Eles procuraram desmistificar o Jesus, o Cristo da fé. Eles queriam encontrar o homem por trás do mito do Cristo da fé. E você sabe o que eles encontraram?
Vocês entenderam aqui qual foi o ponto? Muitos homens lá no século XVIII, eles disseram o seguinte: olha, Jesus Cristo foi apenas um homem que foi transformado pelos seus discípulos em um Deus. Vamos tentar encontrar esse homem? Vamos tentar encontrar esse homem. Nós queremos encontrar esse Jesus histórico, que é um homem. E aí o que eles encontraram foi somente aquilo que o Evangelho narra a respeito de Jesus. Eles não acharam mais nada. É claro, olha só, quem pode falar de alguém senão aqueles que são íntimos, muito próximos da pessoa? Quem é que te conhece verdadeiramente? É quem está ao teu lado. Esses homens, esses estudiosos incrédulos, eles acabaram dando um tiro no próprio pé, porque por meio dessa sua pesquisa científica, em meio da busca pelo homem Jesus de Nazaré, eles acabaram confirmando o inteiro teor das Escrituras acerca de quem é Jesus Cristo. E que esse Jesus histórico é o mesmo Cristo encarnado, o Filho de Deus, conhecido e crido por seus discípulos, e que foi revelado com todo o poder e glória nas Escrituras. A única fonte que revela com autoridade quem é que foi esse homem Jesus entre os homens, e quem é ele hoje, sentado ao lado do Pai, reinando com todo o poder e glória. Por que eu fiz esse breve parênteses, meus amados? Para crermos que, segundo o texto que nós lemos em Hebreus 1, de 1 a 2, de fato, Jesus é a sabedoria encarnada de Deus. A palavra dele é. Ele é a imagem visível do próprio Deus, e em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como Paulo fala em Colossenses 1,15 e 2,3. E se é assim, nós temos a segurança de que as palavras de Cristo e de seu ministério apostólico nos dão segura orientação de onde devemos extrair para as nossas vidas e no nosso relacionamento com a cultura toda a verdade. Isso nos traz sentido para a vida, o povo da Bíblia, com relação à nossa verdade e como aplicar essa verdade, que é Cristo e a sua palavra, à cultura que nos cerca, meus irmãos. Mas não só isso. Em segundo lugar aqui, olhando para o nosso texto, então a gente viu as Escrituras dando sentido para a vida, nos relacionando com a verdade e aplicando à cultura. Em segundo lugar, a gente pode dizer que a autoridade das Escrituras, ela é histórica, e isso também é muito importante. Veja, por que é importante isso? De que a autoridade da Escritura é histórica, porque está baseada em fatos. A pedra de toque para muitas pessoas não crerem na verdade e na inerrância da Escritura, sabe o que é? É simplesmente dizer que foram homens que a escreveram. Eles dizem: rapaz, você acredita nisso aqui? Pedro era igual eu e você. Débora, como juíza nos seus dias, era igual eu e você. A Bíblia é só mais um livro. É muito bom, é o mais vendido do mundo. Existe há mais de 3 milênios. Mais de 3 milênios ela está sendo mantida por Deus aqui. Mas ele é só um livro como outro qualquer. Meus amados, de fato, nós sabemos que é compreensível a visão dessas pessoas. Porque nós sabemos que sem a ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos abre os olhos para a fé, ninguém pode crer na Bíblia como um livro de Deus. Lá em 1 Coríntios 2:12, olha o que Paulo diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então, existe um Espírito que controla a vida de muitas pessoas, mas esse não vem de Deus, vem do mundo. E existe o Espírito Santo, que vem de Deus. Paulo está dizendo: nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ele está falando para a igreja dos Coríntios. Mas o Espírito que vem de Deus, para quê? O que faz esse Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Mas não só isso. Ainda em 1 Coríntios,
capítulo 2, versículo 14, olha o que ele diz. Patrícia, você achou o texto aí? Lê para mim, 1 Coríntios 2, 14. Olha que incrível isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entenderam? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Eu te pergunto, quem é o homem natural? Por que eu li o 12 primeiro? Olha o contexto do versículo 14. Muitas pessoas podem pegar o homem natural aqui e esquecer o contexto. Os versículos que estão em volta do 14. Eles vão esquecer e eles vão dar outra interpretação. Mas o que Paulo diz no versículo 12? Que há um espírito que vem do mundo e que há um espírito que vem de Deus. Para que a gente ou busque a Deus ou continue no mundo. Então, é claro que esse homem natural é o homem que tem o espírito do mundo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Esse que vem de Deus. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem, se compreendem espiritualmente, a partir do Espírito que vem de Deus. Não é claro isso? Então, é claro, meus amados, muitas pessoas vão dizer, isso aqui, rapaz, isso aqui é só um livro humano. Não tem o Espírito de Deus. Não pode nem aceitar, nem entender. No verso 2 é uma parte gigante. Ora, agora não tem recebido o Espírito do mundo, mas tem o Espírito que provém de Deus. Agora vem o nome da cabeça daquele que não recebeu. Assim compreendemos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Aí que eu vou prometer, que é graça ao uso mas tem essa graça de Deus, de graça. Sim, isso mesmo, Alaí. E o Alaí falando ali agora, eu me lembrei lá de Mateus, capítulo... Olha o que aconteceu em Mateus, capítulo 16, meus amados. O que acontece, Jesus pergunta para os seus discípulos assim, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mateus 16, 13. Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Estão falando que o senhor é isso aí. Elias, Jeremias, João Batista. Jesus pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Olha o que disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, irmãos, olha o que o Filho de Deus, Jesus, falou. Quem é que deu esse conhecimento para o apóstolo Pedro? Quem deu? Veio do coração de Pedro? Veio dele buscar Jesus? Essa confissão dele. Olha o que Jesus disse no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, não foram pessoas, mas meu Pai que está nos céus. Meu amado, para a pessoa olhar para a Bíblia e vê-la como autoridade sobre sua vida, só se Deus revelar isso para ela e colocar isso dentro dela. Entendeu o que Jesus falou para Pedro? Sabe por que você me confessa como filho do Deus vivo e quer me seguir e quer viver por mim e vai entregar a tua vida por mim? Porque foi meu Pai que fez isso em você. Pessoas que pensam assim, que têm o Espírito Santo, não têm dificuldade, irmãos, em olhar para a Bíblia, textos, por exemplo, como de 2 Timóteo 3,16, e entender que toda a Escritura é inspirada por Deus. E 2 Pedro 1,21, e ler o seguinte, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entendendo que isso é uma revelação da parte de Deus. As pessoas não têm a menor dificuldade, a gente descansa, seguro, tranquilo, somente na Escritura. A Escritura não pode confundir o seu povo na sua condução. É por isso que é perigoso você viver na base de profecias, de profetadas. É muito perigoso. Isso vem do coração humano.
Se você tem compromisso com a palavra de Deus, você está seguindo uma regra objetiva que já foi revelada por Deus. Isso é uma bênção na igreja reformada, meus irmãos, que vai te conduzir a crer na Bíblia e na suficiência da Bíblia. Veja, há uma frase que ficou muito conhecida: a Bíblia não é exaustiva. Claro, Deus é muito maior do que se revelou aqui, mas ela é suficiente para a nossa salvação. E é isso que importa. Sim, Juarez. Pedir a iluminação dele para ele nos guiar. Isso. Isso, Juarez. Antes da leitura bíblica, é preciso orar para que o Espírito Santo ilumine, nos guie na leitura da Bíblia. Então é assim, pedindo: Senhor, que o Senhor ilumine a minha mente, que o Senhor aquiete o meu coração e que o Senhor possa moldar o meu comportamento a partir da leitura dessa palavra. Então é importante, porque é o Espírito Santo que ilumina isso, toda a nossa vida na leitura da Escritura. Meus amados, e usando o mesmo princípio que Paulo usou, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, de 18 a 32, o que ele falou ali? Ele falou que os ímpios, eles são indesculpáveis por não darem glória a Deus, por desconhecê-lo, ou por negarem o seu conhecimento, porque eles o conhecem aonde? Na revelação natural, onde Deus manifesta o seu poder, a sua glória, a sua divindade, e também em suas consciências. Paulo ali, ele vai dizer que, usando esse mesmo princípio, a divindade de Deus, o seu poder, eles podem ser reconhecidos na sua revelação geral e na consciência. Então, a revelação de Deus em sua palavra, desde o Gênesis, o que é? Revelação de Deus na natureza, na consciência do ímpio. Agora, a revelação de Deus na sua palavra, a sua revelação especial. Isso é, Deus traz a sua existência por meio de homens santos, que foram separados por Ele para o seu serviço. Essa intervenção de Deus na história da humanidade, mostrando o seu intento de restaurar todas as coisas pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Então, toda a história bíblica, na verdade, se é assim, ela é uma história com H e não com E, história, porque história é sinônimo de lenda, de mito, de conto de fada. História com H não, é o anúncio de fatos. Agora, história é mito. As escrituras, elas narram história com H. Elas narram fatos ocorridos no passado e que revelam a soberania de um Deus que dirige toda a história para um final, uma consumação. Isso foi mostrado por meio desses servos, que foram separados por Deus para comporem os 66 livros canônicos, nos contando o que Deus fez em muitas épocas. É isso. Aqueles que se opõem às Escrituras, eles estão de fato se opondo aos fatos históricos, por ela narrados. E contra fatos não há argumentos. Há um dito popular que diz assim: uma foto vale mais que 1000 palavras, não é? Talvez você já tenha ouvido isso. Pois bem, o que é uma foto? Uma foto é o registro de um fato, de um momento no tempo e no espaço que se deu. Pois bem, as Escrituras contêm inúmeras fotos, peças de um mosaico, que estão sendo encaixadas ao longo da história da humanidade, até o retorno de Cristo na consumação. Inúmeros registros de acontecimentos dados em determinado tempo e espaço, e que os homens
ímpios se recusam a reconhecer como verídicos. Pedro, no texto que lemos aqui em 2 Pedro 1, de 16 a 21, ele vai dizer que ele fora testemunha ocular de olhos de muitos fatos que apontavam para o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus Cristo, e que por isso era verdadeira toda a profecia registrada nas Escrituras. João, por sua vez, ele vai registrar lá no seu Evangelho, de maneira especial, ele fala lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, que os milagres que Jesus operara e que o próprio João vira Jesus fazendo em pessoa, foram registrados para atestar aquilo que o próprio Jesus disse e que está registrado lá em Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Ele era Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, o Cristo. E de forma ainda mais enfática, o próprio apóstolo João, agora na sua primeira carta, 1 João 1:1, ele vai destacar ainda mais a historicidade da fé cristã. Nossa fé não é abstrata, irmãos, não é um negócio lançado no ar, ela é baseada na história. Ele vai dizer o seguinte, lá em João 1:1, o que era desde o princípio, o que temos agora ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está dizendo que as obras de Jesus, a vida dele, autenticam as suas palavras. Ele viu, ele sentiu, ele tocou. Sim, exatamente, Rita. Isso mesmo. E sabe o que eu acho incrível? O relato de Lucas. Lucas, ele escreve o evangelho dele a uma pessoa chamada Teófilo. E olha o que ele diz. O que ele fez, Lucas era um médico, certo? Ele era um médico. Por ser médico, ele era um racionalista, ele era um técnico, ele era um cientista. E para escrever o evangelho dele, você acha que ele acreditou em qualquer coisa? Ele fez um levantamento nos seus dias, ele foi atrás, ele procurou, ele foi atrás, ele conversou, ele foi atrás de muitos fatos para escrever a verdade a respeito daquilo que ele levantou. E eu acho interessante, lá em Lucas capítulo 1, no início do Evangelho, olha o que ele diz. Lucas 1, de 1 a 4. Olha o que ele diz. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, os apóstolos, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Que coisa impressionante, irmãos. Fatos, não mitos, não histórias. Foi o que Lucas concluiu no seu evangelho sobre Jesus Cristo, seu poder e a sua obra. Assim, as Escrituras são também, irmãos, autoridade para as nossas vidas e para o nosso relacionamento com a cultura. Por quê? Porque elas condensam fatos que demonstram o controle absoluto de Deus sobre toda a história. Cada geração, respeitando o seu contexto social, político, econômico, religioso, foi alvo da revelação de Deus. E o que os servos do Senhor fizeram foi aplicar à sua cultura, ao seu tempo de vida, os padrões revelados por Deus na sua palavra. Por que é importante entender isso, irmãos? Porque isso aproxima a revelação de Deus à cultura vigente, tornando-a relevante para os nossos dias. O que nós temos que fazer hoje em relação à cultura que nos cerca? O mesmo que fizeram os profetas, o Senhor Jesus e todos os apóstolos. O mesmo que eles fizeram no seu tempo. Eles aplicaram toda a lei de Deus, entenda, toda a palavra de Deus revelada, de modo a impactar a cultura com a vivência da palavra de Deus. Porque a vida com Deus e com sua palavra, repito, não é abstrata, ela é dinâmica,
ela é concreta, ela é vivida. E aí a gente pode passar para o último tema, né? Alaí, você quer falar alguma coisa? Ó, o último tema é: só a Escritura ou só a cultura? Em outras palavras, a Escritura dita a cultura ou a cultura dita a Escritura? Olha lá, ó. O que ilumina o quê? Entende? Porque hoje, meu caro, você não acredita, mas muitas igrejas estão sendo influenciadas grandemente pela cultura. Elas estão mudando a palavra de Deus para atender aos clamores de uma cultura que está cada vez mais afastada de Deus. Então, é importante a gente pensar um pouco nisso aqui, ó. Sola Escritura, ou só a Escritura, é um dos fundamentos, a gente sabe, um dos motivos da reforma protestante. E significa que as Escrituras, elas contêm todo o regramento para a nossa orientação na vida cristã, para trazer a verdade para a nossa vida e para fazer com que nós nos relacionamos bem com Deus e também com a cultura. Mas isso não é tão simples assim não, viu? A inerrância e a suficiência das Escrituras, como eu disse, elas vêm sendo contestadas por muitas pessoas, por muitos segmentos sociais, inclusive por muitas denominações religiosas de linha mais liberal, Rita, que interpretam determinadas coisas à luz não mais da palavra de Deus, mas saíram daqui e começaram a olhar para aquilo que o homem está entendendo dentro da cultura atual. Então a cultura está ditando a interpretação da Bíblia. Isso mina a autoridade da revelação divina. Interpretações que, ora, suprimem a autoridade da Bíblia. Por exemplo, aduzindo que Paulo, muitas vezes, ele falava como homem, sendo influenciado pela cultura machista dos seus dias. Ele não estava sendo influenciado por Deus quando ele disse determinadas coisas. Por exemplo, quando ele fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo 2,12, que ele não permite que a mulher exerça a autoridade de homem, ou seja, ele não permite que mulher presida uma igreja, ele não permita que a mulher seja pastora de uma igreja. Muitas denominações hoje olham isso e falam: não, Paulo é machista, a mulher é independente hoje. Gente, a mulher ela sempre foi criada à imagem e dignidade de Deus, ela tem a mesma dignidade do homem. A briga de Paulo não é com mulher, não é esse o ponto. O ponto é papéis que Deus deu ao homem e deu à mulher, papéis diferentes. A submissão da esposa ao marido. Mas a mulher hoje, pela cultura atual, ela grita, ela não entende, eu posso ser presidente de tal empresa, eu posso ser CEO de uma mega corporação multinacional, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, por que eu não posso ser pastora de igreja? Ora bola! Entendeu? A cultura fomenta isso. E ela aí tem que arrumar um jeitinho para minar a autoridade do apóstolo Paulo. Então vão dizer: não, Paulo foi machista, ele foi influenciado pela cultura dos seus dias quando disse isso, então eu posso deixar este lado. O problema é que se você faz isso nesse ponto, você não tem mais base nenhuma para aceitar o restante da Escritura como autorizada, como veraz, como única na interpretação. Você pode relativizar tudo mais. Tem os extremos também, né? A mulher pode ser professora, pode ser líder de departamento, pode exercer muitas coisas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que ela não pode ser a pastora. Ela não pode ter autoridade como Deus deu ao homem para dirigir o povo dele aqui na terra. Que isso aí ele deu para o homem. O problema não é com a mulher em si, é com o papel dado por Deus a ela. Então, de um lado, eles buscam suprimir a autoridade da Escritura. E de outro lado, colocam ela lado a lado com novas revelações proféticas. Então, os fundadores de seitas, por exemplo, que dizem na sua maioria terem recebido uma nova revelação no monte, numa caverna, num sonho, e a partir daí eles criam uma nova doutrina particular e muitos seguem aquele entendimento. Ou então a tradição da igreja, né, os católicos romanos, sua idolatria com coisas
de pessoas que eles canonizaram como santos, e agora é fonte de adoração para suas vidas. Ou então, a opinião pública, o direito constitucional da pluralidade de crença, tendências da cultura, enfim, irmãos, todas essas coisas que buscam negar a suficiência e autoridade da Escritura como única fonte de verdade para a vida humana, para a vida por Deus. Como vimos lá no texto de 2 Pedro, capítulo 1, de 16 a 21, as Escrituras são como uma candeia. Olha a foto lá, ó. O que ilumina o quê? As Escrituras são como uma candeia, um lampião, uma chama, que brilha no escuro e ilumina tudo ao seu redor. Jesus vai dizer que Ele e o Pai são um só, na essência, não como pessoas, mas na essência, e que Ele é a luz do mundo. Ele disse isso em João 10:30 e em João 8:12, e que as suas palavras, se Ele é um na essência com o Pai, o que Ele fala é o que o Pai fala. As palavras dele são as palavras do próprio Deus. João 14:10. Então a palavra de Jesus é a luz do mundo, é a verdade para o mundo, para a vida humana em todos os tempos. Como aplicar isso à cultura da nossa geração? Deixando a palavra de Cristo iluminar a escuridão do mundo por meio da nossa vida. A igreja é para trazer luz ao mundo. Deus trouxe essa igreja para Nova Granada, para que ela iluminasse essa cidade, a vida de muitas pessoas que estão em trevas. Então o crente, meu amado, ele não pode ser seduzido pelos valores que vão de encontro contra as Escrituras, porque seria negar o próprio Cristo, o próprio Deus. O crente, ele deve defender os valores de Cristo diante de uma cultura da sua geração. Enfim, esse tópico pode muito bem ser concluído aqui, esse tópico só a Escritura ou só a cultura, pode ser concluído com o que disse Tiago no capítulo 4, versículo 4. Ele disse assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quer dizer, viver pelos valores de uma cultura sem Deus faz oposição ao reino de Deus. E ele prossegue: aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é sério demais, meus amados. Como nós temos que abrir os olhos para tudo na nossa vida e no nosso entorno que está contra aquilo que Deus revela como vontade dele para a nossa vida. E daí a gente já pode concluir com algumas aplicações aqui muito simples. Olha lá. Quem pode nos dar o sentido da vida? Somente o seu Criador. E isso ele fez, revelando-se nas Escrituras. Os homens não têm legitimidade para revelar aquilo que eles não criaram, sobre o que eles não têm domínio. Quem criou o mundo foi Deus. Quem nos criou foi Deus. Quem tem um plano para resgatar a humanidade caída é Deus. E Ele faz isso do modo que lhe convém e para a sua glória. Qual o sentido da vida? As pessoas têm que se perguntar: por que você vive? Chega um momento em que Paulo diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou, se a nossa fé não tem valor, se a igreja não é nada disso que eu estou trazendo aqui para vocês, então comamos e bebamos que amanhã nós vamos morrer. E acabou. Quantas pessoas que vivem somente assim essa vida? É um dia após o outro, uma refeição após a outra, amanhã ele vai morrer e acabou tudo aqui. Não é? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos na esperança da vida eterna. Esse é o sentido da vida. Servir a Cristo, conhecer a Cristo, ter propósito verdadeiro, saber que o Deus que me criou, agora eu conheço esse Deus e tenho buscado conhecê-lo e servi-lo. As Escrituras buscam sua autoridade na inspiração divina, que é atestada, que é evidenciada, não por mitos, mas por fatos históricos. Eles autenticam todas as profecias dadas por Deus como verdadeiras e infalíveis. Jesus ressuscitou e está lá no céu para provar essa verdade. Toda a revelação divina aponta para Cristo.
que é o poder e a sabedoria de Deus, e que tem que ser luz para a cultura. Paulo fala isso em 1 Coríntios 1, 24. Então a pergunta: como relacionar a autoridade das Escrituras com a cultura que nos cerca, com a verdade para a nossa vida? Como fazer essa relação? É preciso que o conteúdo das Escrituras reine soberano sobre nossas vidas. Isso não é fácil. É lutar contra o pecado pessoal. É lutar contra gostos e desejos pecaminosos que são gostosos. Porque o pecado é gostoso, meus irmãos. É como a comida que faz mal, não é? Por exemplo, você já parou para pensar que tudo que faz mal é palatável, é gostoso? É muito cheio de óleo, fritura, mas é uma delícia um bolinho frito, uma batata frita. É muito cheio de açúcar. Ai, um pão doce é gostoso demais. Eu gosto mais de pegar um pão doce com aquele creme em cima, eu corto ele, branquinho, farinha de trigo, que também faz mal. Mas eu gosto, eu corto ele, passo manteiga, pura gordura, mas eu passo a manteiga. Fecho, pego um café e tomo. Ai, que delícia aquilo. Aquela manteiga com açúcar, com creme. Isso, se tiver equilíbrio, né, Rita? Se tiver moderação, né? É gostoso esse tipo de comida, não é? Agora, pega um cereal integral. Essa coisa sem gosto. A farinha integral. Se comer um pão 100% integral, porque eu tenho um problema de glicemia, né? Então eu preciso comer tudo integral. E eu lembro quando eu pedi um pão, eu falo, não, eu quero um pão 100% integral. Primeiro, ele é duro, não é macio. Parece uma pedra. E depois, não tem gosto de nada. Mas é o que faz bem para mim, é o que faz bem para todo mundo. É integral, tem fibra, regula o intestino e por aí vai. Mas não tem gosto. Então, fazer com que o conteúdo da Escritura nos domine é uma luta diária. É conhecer, caminhar na dependência do Espírito de Deus para implementar a vontade de Deus. Nós conseguimos, nós temos o Espírito Santo, mas é uma luta. Mas não só isso. É preciso que Cristo seja santificado em nosso coração. 1 Pedro 3,15. No sentido de nós conhecermos as Escrituras e defendermos esse conhecimento diante da cultura. Aí sim nós vamos poder influenciar, iluminar. Lembra do slide anterior? Ser uma chama para uma cultura em trevas. Esse proceder, segundo o apóstolo Pedro, ele é suficiente para termos paz e pleno contentamento em tudo o que formos fazer. Porque mesmo que a gente sofra perseguição pela nossa fé, nós seremos mais que felizes nessa empreitada. O termo bem-aventurados, né, que Pedro usa lá em 1 3, de 13 a 15. Bem-aventurado é mais que feliz, não é feliz. Bem-aventurado é aquele que vive uma vida abençoada por Deus. É aquele que vive abençoado por Deus. É aquele que vive conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É aquele que vive aprovado em sua vida diante da lei de Deus. É aquele que vive pecando. Ele pecou, ele peca. Ele não tem prazer no pecado, mas ele ainda peca, porque o pecado é presente nele. Mas ele não é mais condenado diante de Deus pela sua lei, porque Cristo já levou o pecado dele. Esse é o bem-aventurado. É aquele que vive seguro de que ele não será mais condenado por Deus. Esse é bem-aventurado. E sabe o que estaremos produzindo então nessa vida agora? Nós estaremos produzindo, vivendo essa verdade revelada por Deus aqui em nossos dias. Uma cultura nos moldes da Genebra de Calvino, lá nos idos de 1536, no tempo da Reforma. Quando lá Calvino chegou. Ou então, da sociedade, da cultura do Império Romano, lá nos dias de Agostinho, no século V depois de Cristo. E aqueles homens, eles produziram uma cultura para a glória de Deus, porque viveram na cultura deles a verdade revelada por Deus, e é isso que Deus espera, essa autoridade das Escrituras, comprovada historicamente, comprovada pelo Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito, de que essa é a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus, que nós temos que conhecer e viver em nossas vidas. Graças a Deus pela vida dos irmãos aqui nesta manhã. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar com a oração?
Conhecereis a verdade, e a verdade. Olha, ô Patrícia, e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Do engano, das ciladas do diabo. E sabe do que ela nos liberta? Isso é maravilhoso, irmãos. Da nossa verdade. Lembra como nós começamos a nossa aula aqui? Meus amados, existe uma verdade que não tem nada a ver com Deus, que não é uma verdade. É uma verdade porque aqueles que a sustentam não conhecem a verdade. Mas existe um entendimento de quem é Deus, do que é ter vida com Deus, como aquele meu amigo, basta ter fé. Isso é tão comum na vida das pessoas. Isso procede de um coração que tem o Espírito que vem do mundo. Como Paulo deixou claro lá em 1 Coríntios capítulo 1, não o Espírito que vem de Deus. Sim, pela verdade. Alguém daria a vida por uma mentira, não é? Os apóstolos entregaram as suas vidas por aquilo que eles viram Jesus fazer, inclusive depois de ressurreto dos mortos. Será que eles morreriam por uma mentira? Para pensar, gente. Se eles não tivessem visto Jesus ressuscitado depois do 3º dia, subindo aos céus, eles entregariam a vida deles? Eles não pareciam loucos, não é? Você lê aqui Paulo, como é que Paulo mudou tanto? Como? Aquele homem que era terrível, matava cristãos. Juarez. Pairava sobre as águas. Muito provavelmente foi por aspersão. É. Exato. Exato. Não inventa, fica com a Bíblia. Não inventa, fica com a Bíblia. No que a Bíblia não diz, você não fica tentando especular. Essas inovações. Tem que ter cuidado, né, Joaquim? Para não ir para o extremo. Porque aí você idolatra o elemento. Hoje em dia tem pessoas que idolatram a água hoje no batismo, né? Então se não é determinada quantidade de água, não vale. Ele perde o quê? Perde toda a questão espiritual para o que aponta aquela água, que é isso que vale, não é a quantidade de água, é para o que aponta, né? Nós vamos orar para encerrar nossa aula. Quer cantar um hininho? Olha que beleza, tá bom. Nós vamos fazer uma oração e ela já vem, tá bom? Senhor, obrigado, Deus, pela tua graça, misericórdia, por mais essa aula nesta manhã. Que teu Espírito Santo a todos nos instrua na verdade que é a palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus,
que o Senhor possa dissipar da nossa mente, nosso coração, toda a animosidade de rebeldia, de desconfiança, Deus, de incredulidade. Ó Deus, em nome de Jesus, tira isso de nós e nos firma cada dia mais na verdade que é a Tua palavra, verdade eterna que foi mostrada na vida e na obra do Teu Filho Jesus e deixada registrada para todos nós na Escritura, para a salvação de nossa alma. Faz isso, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Guarda-nos no restante deste dia, prepara-nos para cultuar ao Senhor logo mais hoje à noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.